Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria avisar vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, em 6 aulas. Informações e inscrições com o misterioso Sr. Eduí pelo telefone 041 3527-0987 ou 041-9974-4443 ou 041-9650-9671 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Também queria avisar vocês que há um novo vídeo à disposição não só dos membros do Seminário de Filosofia, mas do público em geral, no site do Seminário de Filosofia, constituído da aula com o título A Filosofia e seu Inverso. Também queria pedir a vocês que façam uma visita ao site www.margaritanoyes, tudo junto, noyes.com, onde há algumas novidades a respeito do curso de inglês para estudantes brasileiros. Também, a propósito dessas notícias cruzadas um pouco contraditórias a respeito do estado de saúde do Hugo Chávez, vocês acompanhem as informações que saem no site da Graça Salgueiro, http://notalatina.blogspot.com, que é, no Brasil, a única fonte de informações confiável a respeito da América Latina. A única, presta bem atenção. Agora, por enquanto nós ainda podemos ter acesso a essas notícias por internet, o que não sai na grande mídia, porém, já está rolando aí na ONU um processo para criar uma regulamentação mundial da internet. É uma coisa feita, sobretudo, por iniciativa dos governos da Rússia e da China. Quer dizer, a China já estabeleceu para a sua população um controle verdadeiramente draconiano da internet. Tem um monte de coisa que eles não podem ter acesso. Agora eles querem estender isso para o mundo inteiro. Entre outras novidades que isto traria, quer dizer, você teria um controle internacional de segurança da internet. Mais ainda, as companhias de telefone cobrariam taxas extras, tá certo? Para ligações internacionais, exatamente como no telefone. Tá certo? Isto tudo para criar renda para essas gigantescas empresas estatais e para os governos. Sem contar a facilidade de censura que isto vai dar para esses governos que já capricham no controle da circulação de opiniões dentro do seu próprio país. Então, é incrível, porque esses dias esteve aí falando o ex-assessor do Carter. Carter foi o pior presidente americano de todos os tempos. O Obama está competindo, está fazendo o possível para alcançá-lo. Mas o assessor do Carter, Zbigniew Brzezinski, está esses dias celebrando, dizendo, não, os Estados Unidos não são mais a superpotência dominante, nós temos que nos acostumar com um mundo multipolar. Multipolar é uma conversa, meu filho. Quer dizer, se cai os Estados Unidos, sobe evidentemente a China e a Rússia. Isso é uma coisa evidente. Esse negócio de multipolar não existe. Quer dizer, como é que você pode ter um mundo multipolar, quer dizer, entre potências econômicas do tamanho dos Estados Unidos, Rússia e China, tá certo? E, digamos, ou a Itália, ou o Uruguai, ou o Paraguai? Isso não existe. Tá certo? O que existe é as grandes potências. Ou você tem uma dominante, ou você tem duas ou três, quer dizer, você tem o equilíbrio das grandes potências, como em geral tem acontecido. Agora, se uma delas enfraquece, as outras sobem, que vão subir a Rússia e China. E daí isso quer dizer que nós vamos viver exatamente, ou a população mundial será submetida a um regime como tem na Rússia e China. Por falar nisso, esses dias andou circulando uma notícia de que o Vladimir Putin está oferecendo abrigo para os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Então está dizendo,
como antigamente nos Estados Unidos, venham todos, nós vamos aqui proteger todo mundo. Tá? E alguns conhecidos meus, alguns até amigos meus, né, católicos, evangélicos, estão entusiasmadíssimos com isso. Um até diz, agora inverteu, a Rússia está desempenhando o papel dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos perseguem os cristãos e a Rússia vai proteger. Falo, vocês estão absolutamente loucos, 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 loucos quando acreditam numa coisa dessa. Porque, você veja, na Rússia, o Putin está conseguindo instalar uma ditadura cada vez mais abrangente e controladora. Ou seja, como é que ele vai dar, vamos dizer, a exilados cristãos que saem do Afeganistão, que saem da Índia, que saem do Paquistão, que saem do Sudão, direitos que os próprios russos não têm, meu Deus do céu. Quer dizer, ele está oferecendo uma coisa que ele não dá aos seus próprios cidadãos. Isso é claro que isso é mentira. Agora, como é que isto começou? Se vocês acompanharem as obras do professor Dugin, Alexander Dugin, vocês vão entender que isso é a aplicação de um processo estratégico já concebido muitos anos atrás, que é justamente de restaurar aquele mito que já vinha do século XIX, que foi inventado por Vladimir Solovyov e outros filósofos nacionalistas russos no século XIX, que colocava a Rússia como a portadora da grande missão salvadora para o mundo. Quer dizer, a Rússia seria a voz de Deus, não é isso? No mundo. Então, falaria em nome da autoridade divina que teria sido perdida pelos países ocidentais. Então, depois deste intervalo de 80 anos de comunismo, né, com todos os crimes pelos quais jamais ninguém foi punido, então o mesmo pessoal que já era da KGB no tempo do velho comunismo e que está no poder até hoje, eles inventaram um negócio. Falaram, olha, nós queimamos a nossa reputação com o negócio do comunismo, nós temos que inventar uma coisa nova. Então puxaram do fundo do século XIX esta mitologia da Rússia salvadora. Um momentinho, você pode fechar a porta lá? Puxaram do fundo do baú essa mitologia da Rússia salvadora e estão vendendo isso para o mundo. E se prevaleceram de um detalhe, tá certo? Particularmente perverso nessa história toda. Vocês sabem que, quando houve as aparições de Fátima, Nossa Senhora pediu que o Papa reunisse os bispos de todo o mundo para que fizessem um ritual consagrando a Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Tá certo? Isso jamais foi feito. Tá certo? Todo mundo sabe que não foi feito. Até hoje você tem uma campanha, os católicos insistindo, tá certo? E os papas, um atrás do outro, né, covardemente pulando fora da sua responsabilidade. Não é porque é papa que você tem que admitir que o sujeito tem toda a qualidade do mundo. Não, não, não. Você é papa, você tem mais obrigação que os outros. Então, agora, todos eles pulando fora sob os pretextos os mais estapafúrdios. Quando chegou no tempo do João Paulo II, o João Paulo II, para não dizer que não fez nada, ele fez uma vaga consagração do mundo, né? A Nossa Senhora não reuniu os bispos, nem coisa nenhuma, ele sozinho fez, aqui vamos consagrar o mundo ao Sagrado Coração de Maria. O que os russos fizeram? Imediatamente disseram, pronto, a Rússia está consagrada ao Sagrado Coração de Maria e agora nós estamos com a corda toda, agora nós somos a voz do Espírito Santo. Então é este mesmo plano, quer dizer, vender de novo a imagem da Rússia como salvadora do mundo, quer dizer, ela já era salvadora do mundo no tempo do Tsar, né? Porque quando você lê ali os escritores russos, todos acreditaram que a Rússia tem uma grande missão espiritual, tá certo? Que ia aparecer no século XX e a Rússia ia trazer a salvação da humanidade. Vocês viram a salvação que trouxe, foram 70 milhões de mortos, né? E mais terror e miséria para tudo quanto é lado. Então, falhou no tempo do Tsar, falhou no tempo do comunismo, então agora é de novo a terceira onda de propaganda nacional russa. E as pessoas estão acreditando, falam, mas vocês não estudam história, vocês não leram sequer o Dugin, meu Deus do céu, vocês não sabem o que... Se você não estuda o que o Dugin fala, você não sabe o que se passa na cabeça do Putin, portanto você não entende quais são os planos russos. Tá certo? Agora, eu estou falando desse negócio vai fazer 10 anos, mas no Brasil é pior que falar com uma porta. Porta pelo menos abre, no Brasil nem abre, é falar com uma parede, você está entendendo? Então, e mesmo aqui nos Estados Unidos tem gente boa que está acreditando nesta coisa. Porque, você veja,
o que o americano mais gosta é assim. Os americanos foram educados nessa mentalidade protestante, moralista, rígida. Então eles são loucos para achar culpas neles mesmos e no seu próprio país. Nos outros não. A Rússia nunca tem culpa de nada, a China não tem culpa de nada. Então eles vivem numa espécie de meia-culpa e toda hora querendo, né, descobrir assim tudo que dá errado no mundo. Eles dizem, nós temos que rever aqui as culpas americanas. É um negócio impressionante. Primeiro, eles tratam os Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse o Israel bíblico, coisa que não é. Quantas vezes precisa avisar? Fala, escuta, meu filho, vocês não são o Israel da Bíblia. Hein? Israel, só tem dois, tem três sentidos que você pode usar a palavra Israel. Primeiro, quer dizer o povo judeu. Hein? Esse é o sentido literal e imediato. Segundo, pode querer dizer a cristandade de modo geral. E terceiro, pode querer dizer a alma individual. Não tem na Bíblia o menor indício de que Israel pode significar um outro país, especialmente um país da América. Quer dizer, isso é um delírio completo, meu Deus do céu. Agora, esse pessoal vive interpretando o destino americano como se a América fosse o próprio Israel em diálogo direto com Deus. Então, quando os americanos, né, tudo que acontece de mal é porque eles cometeram algum pecado. Né? Eu digo, escute, os outros não cometem pecado nenhum, os pecados alheios não têm consequências. Por exemplo, eu digo um pecado imenso, que é de toda a humanidade. Vocês deixaram, todo mundo deixou que os comunistas matassem 70 milhões de pessoas, tá certo? Na China, e mais outros 60 na União Soviética, e ninguém foi punido. Vocês tudo varreram a sujeira para baixo do tapete. Isso é uma culpa universal. Não pode deixar acontecer uma coisa dessa. Agora, o sujeito vai dizer, não, nós estamos aqui sendo punidos porque os americanos cometem muitos adultérios, porque eles veem pornografia na internet, então agora Deus manda terremoto, manda crise econômica. Você pensa que Deus é o quê? Que Deus é um psicótico? Tanto que tem gente aqui que lê ateu, lê essas coisas e chega à conclusão que Deus é psicótico. Porque Deus, assim, você comete um pecadinho, o garoto se trancou no banheiro, tocou uma punheta, Deus manda um raio para fulminar a família inteira dele. É isso que os caras imaginam depois. Onde é que vocês estão com a cabeça? Quando é que vocês vão parar de blasfemar? Quando é que vocês vão parar de imaginar Deus como se fosse um diabo onipotente? Deus não é assim, meu Deus do céu. Deus é longânimo, Deus tem uma paciência que não acaba nunca. Então, e outra coisa... Quem foi que autorizou você a dizer que o país é Israel, meu Deus do céu? De tudo que eu estudei, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, mas eu sei que só tem 3 acepções legítimas do termo Israel. Quer dizer a sua alma, quer dizer a cristandade de modo geral e quer dizer especificamente o povo judeu. Não pode dizer, é a Inglaterra, é a Alemanha, é a Rússia, é os Estados Unidos. O que é isto, porra? Note bem, na Bíblia está escrito o seguinte, os deuses das nações são demônios. Ponto final, tá certo? E demônio vive, né, assumindo a identidade dos outros. Agora, se você começa a raciocinar com essa interpretação bíblica de botequim, você vai chegar à conclusão de que, como os caras chegam aqui, de que todos os males do universo são culpa dos Estados Unidos. E tem muita gente boa no meio evangélico que raciocina assim. Então, em primeiro lugar, você precisa ter um pouco de senso das proporções, você está entendendo? Então, se você pensar bem, por exemplo, você pega toda a imoralidade que você tem nos Estados Unidos, é fichinha perto do que tem na Rússia. E mais fichinha ainda perto do que tem na China. Mas acontece o seguinte, a imoralidade americana aparece na imprensa. A dos outros países só se você for estudar, só quem estuda que sabe. Então o pessoal julga a partir não dos fatos, mas de impressões que eles têm, que eles extraem da importância que as notícias recebem na mídia. Então é um negócio totalmente subjetivo, totalmente fantasioso, tá certo? E não reflete nem um pouco a busca da verdade. Porque olha o seguinte, o sujeito que lê a Bíblia diz, acredito nisso, então quer dizer o teu amor à verdade. Tem amor à verdade, uma pinóia, você acha que amor à verdade é tão fácil assim, meu filho? Você lê a Bíblia e já sabe a verdade? Não, a verdade dá trabalho. Já dizia Santo Tomás de Aquino, veritas filia temporis, verdade é filha do tempo. Você pode descobrir o que se passa, até numa área pequena, você tem muito trabalho.
Para entender um tiquinho desse negócio que está acontecendo na Rússia, um tiquinho, um fragmento de nada, eu tive que ficar anos atrás disso. Olha, eu estudo esse negócio de comunismo, vai fazer 40 anos. Né? Isso quer dizer que de vez em quando eu entendo alguma coisa, mas a maior parte do processo ainda continua para mim uma obscuridade. Né? Falando nisso, vocês viram, nesta gravação que eu coloquei na internet, a Filosofia em Seu Inverso, eu falo ali, vamos dizer, dos obstáculos que existem à busca da verdade. As pessoas não levam, elas acham assim que é verdade que o conhecimento da verdade é natural no homem, como dizia Aristóteles. O homem tem uma propensão a conhecer a verdade, mas é apenas uma propensão natural. Eu digo, o homem também tem uma propensão natural a ser campeão olímpico. Ele tem uma propensão natural a se tornar Leonardo da Vinci ou Albert Einstein, mas não é tão fácil assim, meu filho. Por exemplo, o homem tem uma propensão natural à saúde e não à doença. E, no entanto, a maior parte das pessoas vive doente. É ou não é? Então, quer dizer, você tem a propensão natural, mas você tem os obstáculos, porque o ambiente no qual o ser humano vive, o ambiente físico, o ambiente histórico, social, não é sempre propício ao desenvolvimento das suas qualidades naturais, às vezes ao contrário. Por exemplo, quantas pessoas verdadeiramente inteligentes você conhece? São poucas, né? E, no entanto, a inteligência é natural no homem. Então, desses obstáculos, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto esses obstáculos são sérios e temíveis. Eu vou contar até uma coisa para vocês. De uns 10 dias para cá, vocês não dá a impressão que não, mas eu peguei a pneumonia dos diabos. Né? E então fiquei lá meio deitado, só levantava aqui para sair para dar aula, para disfarçar, fazer de conta que estou aí, né, impávido, colosso, mas estava lá caindo pelas tabelas. E quando a gente fica doente, é uma hora de a gente pensar, de você aprofundar, né? A doença existe em grande parte para isso. E daí eu comecei, né, deitar lá na cama de olho fechado, começava a vasculhar a minha cabeça, e eu comecei a fazer um repertório de quantas ideias gnósticas tinham entrado no meu subconsciente, não na consciência. Então, por exemplo, objeções contra Deus. Falei, tem um discurso imenso contra Deus no fundo da minha cabeça. Não que eu acredite nele. O problema não são as ideias em que você acredita na hora que você está falando. O problema são aquelas ideias que estão lá no fundo e que atrapalham o seu raciocínio. Bloqueiam. Você está entendendo? São coisas nas quais você não acredita, mas que estão lá. É os diabos que estão assoprando coisas. Vira, o gnosticismo é uma coisa que pervade a cultura contemporânea para tudo quanto é lado. O gnosticismo, mais o gnosticismo do que o ateísmo. O número de ateus, na verdade, é muito pequeno. Mas o número de gnósticos, isso é, sujeitos que têm uma visão demoníaca de Deus, uma visão invertida de Deus, tem a visão de Deus como um perseguidor, é uma coisa enorme. Isso está na nossa cultura em tudo quanto ela. Se você pegar a obra de Franz Kafka, todinha, ela é isso, ela é um discurso contra Deus. É o cara que se faz de vítima de Deus. E, no entanto, você leu Franz Kafka 30, 40 anos atrás, aquelas imagens estão lá na sua cabeça. E você tem uma parte, você não acredita, do seu coração não acredita, mas tem uma parte do seu cérebro que acredita e que fica soprando aquelas coisas. E quando você quer raciocinar, entender alguma coisa, entra este outro discurso e corta. Então, eu tenho fé religiosa. Você tem? Sim, mas quantos elementos gnósticos estão lá no fundo do seu cérebro, atrapalhando você e fazendo com que, na prática, você acabe, às vezes, chegando a conclusões que é a gnose que quer levar você para lá, não é Cristo. Quantas vezes isso não acontece? Agora, quantas vezes você parou para você rever o seu gnosticismo inconsciente? Você vê, eu que estou a fazer 65 anos, quer dizer, já estou um homenzinho, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a rever isso. Falei, peraí, vamos escavar, né, este lixo gnóstico que ficou aí de leituras, de coisas que eu ouvi falar, de atitudes que estão disseminadas na sociedade, de frases que você ouviu no botequim, de coisas que vêm da sua família, etc. Eu vi, mas é uma montanha! É uma montanha! Então, toda vez que eu digo para mim, Deus é infinitamente bom, tem um pedaço lá no subconsciente que fala, não, Deus é maligno, etc, etc. Ou seja, você não vai acreditar naquilo, mas aquilo diminui a intensidade da percepção que você está tendo. Torna, às vezes, sem efeito. Tá certo? Então, o pessoal vem falar de metodologia filosófica. Eu digo, meu filho, metodologia filosófica é autoconhecimento. Em primeiríssimo lugar, se você não tem ideia, vamos dizer, de tudo,
este lixo subconsciente dentro de você, você não se conhece. Então, quando você diz a palavra eu não quer dizer nada. Quer dizer, você não... Aí tem que falar que nem o Gurdjieff, você não tem eu nenhum, meu filho. Tá certo? Isso que é verdade, você só tem assim, uma amálgama de minhoca que os outros puseram na sua cabeça 30 anos atrás, que você nem lembra mais. Agora, quando não lembra é que é o problema. Quer dizer, nem todo pensamento que tem dentro de você entra na sua consciência como uma afirmação na qual você acredita. Não. Ele entra como obstáculo a outras afirmações nas quais você desejaria acreditar. Ele entra como obstáculo à sua percepção do mundo. E todos nós, os caras que são, por exemplo, pretensão de ser filósofo, a primeira coisa é essa: conhece-te a ti mesmo, meu filho. Se não tem isso, não tem absolutamente nada. Não adianta você estudar metafísica, né, epistemologia, lógica, matemática, você não vai chegar a nada. Né? Então, agora, a propósito disso, né, aqui, veja você, saiu uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que o curso superior não tem elevado a renda. Quer dizer, as pessoas fazem faculdade na ilusão de que elas vão obter uma renda maior. Não vão. Ao contrário. Você vê que no Brasil, o pessoal fala recuperação econômica, bom, sim, o Brasil se recuperou economicamente, voltou a crescer, etc, etc. Só que é o seguinte, a renda do trabalho diminui. Veja, a renda de 1995 a 2002, vamos dizer, de 2002 a 2009, o acréscimo da renda do trabalho foi de 2,5%. Ou seja, 9,6% inferior à de 1995. Então você vê, quando isso acontecia no tempo da ditadura, da malfadada ditadura militar, o presidente Emílio Garrastazu Médici ia na televisão e confessava, falava, olha, o país vai bem, mas o povo vai mal. Agora, quando acontece muito pior hoje em dia, né, o presidente vai na televisão e diz que a situação do povo está divina, maravilhosa, que está tudo indo bem. Quer dizer, está confundindo a situação da economia, de modo geral, com a situação real das pessoas. Quanto a esse negócio de que o estudo no Brasil não eleva a posição social de ninguém, eu digo isso há 20 anos. Eu lembro que eu fiz um estudo para a Fundação Odebrecht e não gostaram nada dos resultados que eu mostrei lá. Eu disse o seguinte: a escola no Brasil, ela não é um meio de ascensão social. Ela é uma coisa cuja falta bloqueia a sua ascensão social, mas cuja posse não garante a ascensão social de maneira alguma. E está aqui comprovado. Ou seja, o diploma dá a você um acesso a uma renda maior? Não, mas a falta do diploma pode ser usado como desculpa para bloquear a sua ascensão. Então a escola é uma espécie de guardião do portal, está lá para não deixar ninguém entrar, você está entendendo? É aqueles malditos que falam a Bíblia, que não entra e não deixa os outros entrar. Quer dizer, a escola no Brasil é um pesadelo. Ela não te ensina nada e ela não te dá meios de ascensão social. Ela é uma fraude completa. É uma fraude no sentido educacional, cultural, é uma fraude no sentido econômico. Né? Outra fraude, né, é que aparecem os autores marxistas dizendo que a universidade existe para a burguesia criar a elite dominante. Eu digo, ora, isso aí, em 2004, não deve ter mudado o mundo desde então, foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas e viu que apenas 2% dos estudantes universitários queriam ser empresários. 98% queria ser empregado. Então que raio de elite é essa que só tem empregado, porra? Então, a universidade no Brasil, ela serve para dar ilusão para os pobres. Nós vamos te dar educação de graça para você ter uma vida melhor. Primeiro, não é de graça, custa um montão em imposto. Tudo ali está pago, tá certo? Só que é o seguinte, entre o dinheiro que você paga de imposto e o que chega na universidade, e o que chega lá na escola estadual, o que chega na escola primária, né, tem um monte que fica ali na própria administração. Tem as propinas dos seus deputados, tem as propinas do ministro, tem mais não sei o que, então para cada 10 que você paga, chega um lá. Então ainda tem esse problema. Né? E
Em segundo lugar, não te dá ensino nenhum e também não te dá ascensão social. Ou seja, é uma máquina de corromper a população mediante falsas promessas, porra. Então, eu acho o seguinte, o Ministério da Educação tem que ser fechado. A educação tem que ser assunto da sociedade. A sociedade, vamos dizer, os clubes, agremiações, igrejas, o pessoal do quarteirão, se reúne e vê qual é o ensino que tem que dar para as suas crianças e dá aquilo com seus próprios recursos, sem ter o seu dinheiro sugado pelo governo, está entendendo? Tem que fechar o Ministério da Educação, isso é urgente. Se não fechar esta porcaria, nunca vai ter educação no Brasil. Então, agora aqui, essa semana você vê como é que estão as coisas, né? Aquele pastor Silas Malafaia, né, ele diz o seguinte, o pessoal da parada gay faz uma malgozação sinistra com coisas da Igreja Católica e ninguém reage. Daí ele diz, a igreja tem que cair de pau nesses caras. Daí vem um promotor e faz de conta que a expressão cair de pau significa bater neles, significa agredi-los fisicamente. Como se ele não entendesse a língua portuguesa. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho o nome do promotor. Aqui, Jefferson Aparecido Dias. Ô Jefferson Aparecido, você não aprendeu a ler, moleque? Você não sabe que a expressão cair de pau é uma figura de linguagem? Será que toda vez que fala em pau se refere a um porrete de madeira para bater nas pessoas? Você está dizendo que aqui existe uma insinuação de apelo à violência contra homossexuais? Ora, o que é isto, porra? Quer dizer, você está fingindo que não entendeu. Você é um hipócrita. Você sabe perfeitamente que o cair de pau significa tomar alguma providência legal, pelo menos falar contra ele, protestar, como todo mundo usa essa expressão. Olá, no programa caiu de pau no fulano de tal, né? Caiu de pau no ministro não sei o quê. Quer dizer que eu bati no ministro, ô seu promotor? Ora, meu Deus do céu, quer dizer, o sujeito se faz de desentendido para criar um simulacro de acusação criminal. O que está fazendo aí, moleque? Se você não entende o sentido da expressão, você não sabe ler. Então você não pode ser promotor. Quer dizer que a expressão cair de pau, né, tem a insinuação de uma violência física. Ora, meu Deus do céu. Agora está aqui, eu recebo uma longa carta do Fábio Salgado de Carvalho, que aliás eu até comentei brevemente, aludi brevemente na gravação de Filosofia e seu Inverso, onde ele me dá aqui uma lista de brasileiros, né, estudiosos brasileiros da área analítica, que têm trabalhos importantes em lógica matemática. Mas eu sou o primeiro a saber disso, tá certo? Você vê, quando teve aquele grande congresso de lógica na Suíça, que foi o maior congresso de lógica da história humana, na qual tinha 7 brasileiros participando, dos quais era eu, tá certo? Então, quem me convidou foi um desses camaradas lógicos, estudiosos de lógica, seríssimo, que é o Alexandre Costa Leite. Então, eu tenho o maior respeito por que essa gente está fazendo. Só que é o seguinte, lógica não é filosofia, meu filho. Para a lógica e a filosofia falta muita coisa. A lógica não é filosofia, assim como a gramática não é literatura. Então, se você juntar um congresso de os 1000 maiores gramáticos do mundo, quantos grandes escritores terá ali no meio? Talvez 1 ou 2 no máximo. Aí é a mesma coisa. Agora, o incrível é o seguinte. Ele dizia que está estudando em faculdade, é muito bem. Quando eu mencionei ali num artigo um conjunto de metodologias que existiam para além da filosofia analítica, ele diz aqui, eu nunca tinha ouvido falar dessas metodologias. Ciências do espírito, as várias fenomenologias e existencialismo, da Gestalt, não sei quantas correntes da psicanálise, da psicologia profunda, o marxismo e suas dezenas de variantes, a nova retórica de Chaim Perryman, a metodologia dialética de Louis Lavelle, a lógica da filosofia de Eric Wein, e assim por diante. Quer dizer, nada disto se ensina em faculdade de filosofia no Brasil.
daí ele me pergunta, quando o senhor mencionou que a escola analítica não absorveu, nem impugnou todos esses métodos, percebi que não poderia dizer que sou um analítico sem conhecer todas essas metodologias. Não, nem tem jeito de você absorver e impugnar tudo isso desde o ponto de vista da escola analítica, porque a escola analítica não tem essa abrangência. Existem áreas da realidade que são absolutamente inacessíveis aos métodos da filosofia analítica. Então o que você pode fazer é juntar métodos, você pode somar os métodos que você tem da filosofia analítica com outros, você pode articular. Quando ele diz assim, eu só adoto algum método específico, sim, adoto, e justamente para isso que eu dei o curso de introdução ao método filosófico. Está lá, o método que eu uso está lá. Tá certo? Outra que me escreve aqui uma carta importante é o Tiago Melo, que eu mencionei no programa passado. Ontem, assim, o programa viu que o senhor comentou o meu e-mail sobre a manipulação das estatísticas de homicídio no Brasil. Presta atenção. Bem, professor, só queria esclarecer que eu não sou o primeiro a mexer nisso. Já houve algumas pessoas que andaram averiguando isso no final do ano passado, entre elas Daniel Cerqueira, do IPEA, averiguando as incoerências nas estatísticas do Rio de Janeiro. Existe um cidadão, mas não estou autorizado a passar o nome, que fez uma entrevista com um delegado de São Paulo e o mesmo afirmou sobre os casos de latrocínio e morte em hospital após o ocorrido. Ou seja, se a vítima não morre na hora, morre depois no hospital, isso não é computado nas estatísticas de homicídio. Veja que sacanagem, né? Então, também existe uma denúncia do ex-governador Roberto Requião afirmando no seu próprio site que o Estado de São Paulo contabiliza alguns crimes de forma a camuflar a real situação, contando crimes onde existem vários mortos com apenas um boletim de ocorrência. Então aparece um crime, quando na verdade teve vários. Mas não deve acontecer só no Estado de São Paulo, porque no Paraná não acontece, não, Roberto Requião. Né? Estou continuando a pesquisa. Olha, isso aqui que você está fazendo é um trabalho altamente meritório, Tiago. Continue, né? E nós vamos dar toda a divulgação possível a esses seus estudos. Né? Isso é importantíssimo, porque você vê, a estatística oficial já está na base dos 50 mil, já é um negócio absolutamente assustador. Agora, o Fernando Pavlov, né, ele agradece aqui eu ter citado o site dele, está um artigo muito bom sobre o meu debate com o Alexandre Duguin, e ele pergunta o que eu acho do livro Everlasting Man, do Chesterton. Tudo que o Chesterton escreveu é sempre importantíssimo, e esse Everlasting Man é o Homem Eterno, quer dizer, não existe uma palavra, seria o Homem Perdurável, né? Everlasting não é bem eterno, Everlasting é o perene, o homem perene, né? Essa seria a tradução mais certa. É um livro importantíssimo. Ele pergunta também um livro de um autor chamado Ratner sobre a filosofia de Spinoza. Não conheço esse livro. Se você quer uma belíssima introdução a Spinoza, você lê francês, lê o livro do Alain. Alain é pseudônimo do filósofo francês Émile Chartier, assinava Alain, A-L-A-I-N. E tem um livrinho chamado Spinoza. É um livro de 100 e poucas páginas, mas é um primor, né? Alain foi um grande professor de filosofia, um excelente filósofo, um grande professor de filosofia, assim, inesquecível. O que você não entendeu do Spinoza, você não entender depois do Alain, porque você não tem remédio. Aqui, Gabriel Marini. Ele diz o seguinte: você sempre diz que é necessário conhecer o inimigo, ou seja, estudar marxismo. Se eu puder criar uma lista de leitura do marxismo, apresentar algum autor que possa dar auxílio à leitura dos textos dessa escola, muito bem. Os livros que existem a respeito, livros da mais alta confiabilidade, são muitos. Muitos, tá certo? Mas só para adiantar o expediente, você não perca os livros do Alexander Zinoviev sobre a sociedade soviética. Ele tem um livro chamado O Homem Soviético, tá certo? E ele diz o seguinte, ele diz que a sociedade soviética, ela não é um desvio do marxismo, ela é o próprio marxismo encarnado, tá certo? E
ele analisa lá como é que a coisa funciona na prática, na realidade. Isso é muito importante. Então, comece pelos livros do Zinoviev. Né? Zinoviev era um professor de lógica matemática. E ele, para descrever a sociedade soviética, ele teve que inventar uma espécie de lógica paralela, a lógica do absurdo. Né? Ele tem um livro, um romance que se chama, a tradução seria como se fosse As Alturas Abissais. Né? E é todo escrito, vamos dizer, numa lógica especial para descrever a mentalidade soviética. E eu acho um dos grandes estudos que tem. O outro livro fundamental é o livro do Kolakowski, As Correntes Principais do Marxismo, que, creio eu, deve haver uma tradução brasileira, porque o Kolakowski é muito conhecido. E o Kolakowski era muito lido no Brasil no tempo que ele era um filósofo oficial da Polônia. Só que o Kolakowski não parou de evoluir e chegou à conclusão de que tudo aquilo é uma loucura, tá certo? E acabou dedicando a segunda metade da vida dele a fazer análise em profundidade do marxismo. Então, o livro do Kolakowski, The Main Currents of Marxism, é um livro importantíssimo, fundamental. O que mais que eu poderia... Eu vou fazer uma listinha de 10 aqui e prometo apresentar no programa seguinte. Vamos ver. Olha aqui. O James Rutz, que é autor do livro Mega Shift, um livro muito importante sobre a expansão das igrejas evangélicas informais, seja, as igrejas domésticas no mundo, está escrevendo ali no WorldNet dele uma série de artigos que vocês não podem perder. Soy is making kids gay. Ou seja, a soja está diminuindo brutalmente a dose de testosterona nas novas gerações. É uma série de artigos, não percam, não chegou à conclusão ainda, mas não deixe de acompanhar. Isso é um fenômeno importantíssimo. Também o próprio WorldNet dele, esse mês, publicou, né, um número especial sobre a fraude alimentar. Olha, praticamente tudo que vocês têm ouvido sobre comida saudável está tudo errado, meu Deus do céu. Diz que não é para consumir açúcar, não é para consumir sal, não é para consumir feijão, não é para consumir mais isso, mais aquilo, cuidado com o colesterol. As pessoas estão tudo louco. Então, aqui, o Edson, não tem sobrenome, meu nome é Edson, eu tenho 29 anos, escrevo de Curitiba. Algumas semanas atrás descobri seus vídeos na internet e confesso que me aguçou muito quando escutou a palavra autocultura, pois é algo que eu quero muito adquirir. Porém não sei por onde começar meus estudos e gostaria de saber 3 coisas. Primeiro, qual é o caminho das pedras na prática? Eu já dei o caminho das pedras. Você começa por ler a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, anotar os nomes dos livros e autores e depois você passa o resto da vida lendo eles. Eu fiz isso quando eu tinha 17, 18 anos. Até hoje não terminei de ler os livros importantes que anotei ali no Carpo. E segundo, você pega o livro do Mortimer Adler, How to Read a Book, Como Ler um Livro, lê e pratica aqueles métodos. Só tem o seguinte: procure a edição antiga da Globo, porque o Mortimer Adler ele fez esse livro que é uma obra-prima. Depois ele decidiu melhorar o livro e complicou a guerra formidavelmente. Procure a primeira edição que foi lançada pela editora Globo de Porto Alegre, não é a atual editora Globo, nos anos 50. E siga aquela receita lá. Terceiro, entre no meu seminário de filosofia, meu Deus do céu. O que mais eu posso fazer? Se eu tivesse uma escola para te indicar, vai, estuda lá, eu indicaria, mas como não tinha, então, eu esperando que os outros fizessem, ninguém fez, eu acabo fazendo eu mesmo. É seminariodefilosofia.org. Vamos ver o que mais. Aqui outra pergunta também. Sempre a pessoa pergunta como estudar. Eu falei, escuta, gente, eu inventei o seminário de filosofia para isto. Quer dizer, o seminário de filosofia não é só um seminário de filosofia. Quer dizer, o começo, as primeiras aulas, são todas uma orientação geral na esfera da alta cultura.
Né? E seria, por exemplo, ele diz aqui, eu tive a oportunidade de estudar com Vagar o livro La Vie Intellectuelle, do Sertillanges, bem como Dois Pequenos Escritos. De modo estudante de Santo Tomás e Opúcio Pedagogo de Hugo São Vito. Mas você começou muitíssimo bem! Olha só que maravilha. Esse livro, La Vie Intellectuelle, A Vida Intelectual, do Antonin Sertillanges, foi o livro que me inspirou a começar a dar aulas. Quando eu li esse livro, eu falei, escuta, então aqui falta fazer tudo, desde o começo. Aqui não tem nada disso. Isso aí foi mais de 30 anos atrás. Esse livro decidiu o rumo que eu dei para a minha carreira. Se você começou com esse livro, você já está indo no caminho certo. Então vai em frente. Douglas Abreu. Né? De resto, é meu único norte, é difícil pô-lo em prática. Mas essas coisas você não tem que pôr em prática. Não existe isto. Você leu aqui uma teoria, agora você tem que pôr em prática. Não, você tem que deixar que aquilo entre na sua alma profundamente, modifique você e a prática vai seguir aquilo naturalmente. Não é do dia para a noite, não. Tá certo? Não, vamos dizer, este salto da teoria para a prática, todo mundo acha muito difícil. Eu sempre lembro o que dizia o falecido Roberto Campos. Ele diz, na prática as coisas são muito mais fáceis do que na teoria, meu filho. Quantas coisas você não sabe fazer que você não sabe explicar? Então você lê isso aí, você deixa aquilo te influenciar profundamente, sobretudo esse livro do Sertillanges, que é um livro altamente formador. E depois você vai ver que sozinho você vai indo naquela direção, sem você perceber. Não tem que fazer muita força para ir para a prática, não. Porque a prática vem do coração, vem do que você realmente quer. Agora, aqui saiu um artigo. Espera aí. Aqui. Os Estados Unidos fizeram aqui uma pesquisa, diz que 84% das pessoas consultadas admitem que Obama é um perigo para a cristandade. Falou, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Porque você vai dizer que é cristão, mas qual é a igreja que ele frequentava? É a igreja daquele Jeremiah Wright, que é teologia da libertação, comunista pra caramba, e vem dizer que isso aí é cristianismo. Segundo, desde que o Obama subiu lá, ele só fez o possível para ajudar o avanço islâmico e ferrar com a cristandade, porra. Quer dizer, quantos anos você precisa para observar a conduta de um camarada? Né? Eu me lembro do professor Feuerstein, né? Naquele negócio de deficiência de inteligência. Uma das principais deficiências de inteligência é você não conseguir perceber as constantes por trás dos acontecimentos. Você vê que a coisa acontece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e você fica com o complexo do piu-piu na cabeça. Será que eu vi um gatinho? Ah, eu vi, eu não vi. E você não consegue fechar, apreender a forma geral do que está acontecendo. Isso é deficiência de inteligência, meu filho. Só que tem o seguinte, deficiência de inteligência também está ligada à deficiência de testosterona. Porque não é que, se baixa a testosterona, não é que você fica gay, meu filho. Gay, Leonardo da Vinci era gay, pô, você tá entendendo? Oscar Wilde era gay, nem por isso era burro. Então não é que não tinha testosterona, ele tinha, só que ele usava ao contrário. Tá certo? Agora, se o sujeito não tem, não é que ele fica gay, ele fica burro. Isso é um negócio terrível, né? Agora, você vê, o que é burrice, né? Burrice, por exemplo, é esse artigo que saiu, né, no El País, um artigo assinado pelo Juan Arias, dizendo que a política externa brasileira é um exemplo para o mundo. Né? Porque o Brasil é visto, desde há mais de 20 anos, por filósofos internacionais como um possível laboratório para um mundo sem conflitos. Né? Eu digo, olha, peraí. Mais de 20 anos não. A diplomacia brasileira começou com o Barão do Rio Branco e começou em nível altíssimo, que nunca mais foi alcançado. Se vocês estudarem a história do Itamaraty, vocês vão ver. Leiam a biografia do Barão do Rio Branco pelo Álvaro Lins e você vai ver o que era o Itamaraty antigamente. Depois, no tempo do Getúlio Vargas, ele criou o DASP, que era o Departamento de Administração e Serviço Público, que continuava treinando os nossos diplomatas para prestar serviço de alto nível. Eu ainda consegui ver
alguns desses diplomatas antigos, formados no antigo DASP, e você vê um diplomata brasileiro e um, sei lá, da França, ou da Inglaterra, o brasileiro dava show. Né? Era assim. Então, há muito tempo é assim. Então, não é de agora que começou. Agora, dizia assim que a política externa brasileira reflete, de certo modo, o temperamento, né, bondoso e compreensivo do brasileiro. Fala, bom, existe em parte esse fenômeno do homem cordial brasileiro, que falava o Sérgio Borgonha, isso existe. Mas isso não é tudo, porque o Brasil também é o país recordista de homicídio, pô. Hã? E é o recordista de consumo de droga. Então, quer dizer, que vem com essa visão unilateral, isso é que se chama pensamento ideológico. O pensamento ideológico é o seguinte, você pega só a metade que você quer enfatizar e você faz de conta que aquilo é o único, você apaga as contradições. Não, mas o Brasil é uma contradição viva nesse aspecto. Né? Você veja, falando aí da diplomacia brasileira, né? Quando se fundou a ONU, quem foi o primeiro grande secretário-geral? Foi o nosso grande diplomata Oswaldo Aranha. Tá certo? Da onde vinha Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha é o servidor da ditadura getulista que meteu um monte de gente na cadeia. Tá. E aqui, o Brasil era um país fascista que entrou na guerra contra o fascismo. Mas esse é o Brasil, pô, é contradição. Quer dizer, as coisas não são assim tudo. Né? Olha, o bem e o mal, conceitualmente, são perfeitamente distintos e a gente não deve confundir. Mas, na realidade, eles vêm misturados. É a gente que tem que desmisturar, por assim dizer. Agora, não é escondendo metade, pegando essa visão idealizada da diplomacia brasileira, tá certo? Como vem aqui o Juan Arias, dizendo que isso é um exemplo para o mundo. Eu digo, sim, isso é a mesma coisa. Quando você quer ter uma qualidade de uma outra pessoa, né, precisa ver se você não vai, junto, absorver os defeitos dela. Não é isso? Então, por exemplo, eu queria ser o Steve Jobs. Bom, você queria ser o Steve Jobs, então você queria morrer jovem como ele também, hein? Não, eu queria ter só o dinheiro dele. Epa, e você queria ter todo o trabalho que ele teve? Não. Então você não quer ser que nem o cara, você está querendo uma mágica, quer dizer, absorver seletivamente uma qualidade dele que vem assim abstratamente separada e sem o custo o custo humano que aquilo tem. Então, aqui essa é a mesma coisa, né? Agora aqui, o governo de Dilma Rousseff foi colocado nessa feira contra a parede pelos peritos da ONU, que acusa o executivo de falta de ação sobre a morte de 200 mil mulheres por ano por conta de abortos inseguros. Isso é uma puta de uma mentira, meu Deus do céu. As estatísticas do próprio SUS mostram que são 100 e poucas mulheres, não é 100 mil, não, nem 200 mil, são 100 e poucas mulheres. Isso aí tem toda a documentação do próprio SUS, esse negócio de dizer que tá morrendo um monte de mulher por aborto ilegal. Não, senhor, isso é mentira. Agora esse pessoal da ONU, bom, a ONU já sabe, a ONU não vale nada, né? Então, é uma organização internacional fundada na mentira, na fraude. Agora, aqui vem uma boa notícia. O sacerdote alemão Sylvester Hermann, de 37 anos, foi nomeado novo vigário-geral do Legionário de Cristo. Então, finalmente, o Vaticano está cumprindo a sua promessa de tirar aquela elite que governava esta organização criminosa chamada Legionário de Cristo e transformar aquilo numa coisa decente. Porque o Vaticano estudou o caso e falou, bom, não se pode simplesmente fechar a entidade porque são dezenas de milhares de fiéis, tá certo? Gente de boa fé que entrou lá, você não pode mandar todo mundo para casa. Então, nós temos que refazer esta entidade de maneira a que as suas finalidades nominais originais sejam atendidas. Então está tirando aquela putada que governava isso aqui e está pondo gente decente, muito bem, ótimo. Nem tudo está perdido. Então, olha, na semana passada, depois que acabou o programa, nós deixamos aí o microfone ligado e vocês tiveram acesso ao Big Brother do Olavo. Quer dizer, a minha vida íntima, né? Vocês ouvindo aqui as minhas conversas em família, mas não tem problema não, porque aqui, olha, só tem duas coisas que eu faço em segredo. Trepar e cagar. Mesmo assim, cagar, quando era até uns 2 anos de idade, mais ou menos, eu fiz isso em público. Eu não me lembro, mas o pessoal relata que eu fazia isso em público. Tá certo? Depois eu parei, hein?
Então, tirando as atividades sexuais e excretivas, o resto vocês podem saber, não tenho nada para esconder, tá bom? Não tem problema. Então, até a semana que vem, muito obrigado.